Ano par é ano de eleição, espero que sim, né? Mas por mais que falem aí que podem mudar as datas, provavelmente fique para este ano mesmo. Temos uma matéria hoje publicada no jornal ABC Repórter, inclusive, que dá possibilidade de passar para o dia 15 de novembro o primeiro turno e dia 29 de novembro o segundo turno. Isso depende de emenda constitucional no Congresso, porque a eleição trata-se de questão constitucional e não pode ser mudada somente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para falar desse assunto e de outros também muito importantes do ano eleitoral, principalmente aos candidatos, temos aqui no nosso programa o professor Wagner Redondo. Prazer em revê-lo, meu amigo. Olá, Walter. Eleições, cada uma tem uma surpresa. Sim, nós temos agora aí algo atípico, não é? Então as coisas começam a ficar complicadas, porque tem muitos pontos ainda que estão vagos, não se tem uma definição para que os candidatos possam fazer um trabalho de base. Então, tanto o marketing convencional como o marketing digital, né, estão aí meio que comprometidos de alguma forma. Do marketing digital, qual que o senhor acha que vai ser a diferença para essa eleição? Nessa eleição, eu vejo o WhatsApp, uma ferramenta interessante para que você estabeleça grupos por bairros, não é? Aí você tem liderança nos bairros, você classifica com administradores, usuários, não é? E mais importante ainda, o WhatsApp Business também, que você pode fazer organização desse pessoal no trabalho, né? Fazer etiquetagem, fazer uma parte interessante nessa, inclusive estabelecer cores que você possa colocar, designando políticas públicas, por exemplo, não é? Eu vejo o WhatsApp, embora ele não é uma ferramenta corporativa, é uma ferramenta que a gente chama assim de mexericos, vamos dizer, conversas assim, mas de alguma forma, se bem que o eleitorado, 20% do eleitorado não gosta de falar sobre política no WhatsApp, não é? Então a gente vê aí, e o Facebook e outros meios de mídias digitais são importantes também, né? Me conta um pouco do seu histórico como profissional e da Escola Conquest. Então, o meu histórico, olha, você veja, vem desde 1977, 78, quando elegemos dois deputados aqui na região, na época, doutor Antônio Russo para deputado federal e Osmar Ribeiro Fonseca para deputado estadual. Iniciamos por ali um trabalho, né? Essa atividade nunca foi a minha atividade prioritária. Minha atividade prioritária foi sempre o planejamento e trabalho como executivo numa empresa, numa multinacional. E desde então eu venho trabalhando, em 2006 me desliguei completamente da empresa e passei a trabalhar mais atuante e com um foco mais em educação política. Então eu ministrei alguns cursos, não é? Fiz alguns convênios com grandes universidades, né? A Croton em Anguera, e ficamos aí até agora, ao fim de 2019, quando acabou o contrato, e eu passei agora a me dedicar um pouco mais a atender e dar dicas para os nossos colegas aí, candidatos da nossa região, nas 7 cidades. É o que eu estou fazendo agora. E na escola, qual que é a prioridade? A prioridade da escola, ela é projetos de responsabilidade social. Então, por exemplo, um candidato eleito, ele quer fazer um projeto social de alguma forma, né? Então a gente dá suporte, formata o projeto e estabelece junto com ele e a sua direção metas, né? Para alcançar esse objetivo. O projeto geralmente a gente demora 2 meses a 3 meses para implementá-lo, né? E a gente vê aí as despesas que vão ter, o patrocínio, e desenvolvemos um trabalho nesse sentido. Projetos junto à comunidade, né? Junto aos agentes comunitários. O projeto também ele pode estar associado às universidades, né? Associado às escolas do ensino básico, principalmente nesse aspecto da educação política nas escolas, que é um pouquinho assim relutante, né? Tem uma certa
uma certa barreira para você implementar a educação política nas escolas. Então nós dizemos educação cidadã. Se bem que cidadania é um ato político, não é? Certo. Quando o senhor fala assim da questão da conscientização política, das pessoas terem a participação comunitária, o papel, principalmente aí, vamos dizer, do candidato a vereador, que agora são a maioria nessa eleição, o papel do vereador é ensinado nesses cursos? O papel do vereador é sim ensinado quanto ao seu desempenho, né? O que cabe a ele como direitos e deveres. Então tudo isso é muito bem colocado e ensinado. Inclusive a gente tem um foco principal na educação para professores, educadores, né? E nós queremos que os professores e educadores precipitem nas suas aulas exemplos de projetos sociais, não é? Isso é muito interessante. Agora, o político, ele deveria ser o cidadão mor, o cidadão maior, aquele que dá o exemplo. Por isso... É que tem aquela confusão ainda, o vereador ele acaba sendo um assistente social, né? Uhum. Ele acaba fazendo um papel que na verdade seria da própria prefeitura, de resolver esses problemas comunitários e não da questão da fiscalização principalmente e de fazer leis em favor da comunidade. Bom, o candidato, nós chamamos de um candidato, por exemplo, a vereador, do edil. O edil é o candidato a vereador. Ele tem que cuidar tão somente do sossego e bem-estar da população. Ele não pode estar pensando em obras faraônicas que cabem ao executivo e que de uma certa forma se tornam até inconstitucionais. Então a preocupação dele tem que ser essa. E também, sem dúvida, que fiscalizar as ações do executivo, participar dos orçamentos e preparação de projetos, não é? Ter a sua declaração de voto nas reuniões, nas comissões permanentes e temporárias, não é? Isso é muito importante. Tem cursos programados agora para esse mês, agora antes da eleição na escola? Para os vereadores? Nessa parte aí, o que está acontecendo? Todos os meus cursos, eles estão agora sendo feitos online. Então nós temos curso de educação política online, curso de responsabilidade cidadã online, né? E eu tenho também uma atividade junto aos interessados, na jornada para a eleição do ano 2020. Então eu faço uma palestra, né? Aquele que comprar o curso, eu faço uma parte presencial e leva como brinde o curso à distância, o curso online. Então é assim que está acontecendo. Eu tenho feito isso. Eu me apresento, né? Faço uma palestra junto ao candidato, né? Principalmente os candidatos. Não tenho tido até agora uma visão e uma relação com os partidos, propriamente dito. É mais com candidatos individuais que se interessam. Mas é bom assim. E esses candidatos chamam os seus simpatizantes, seus colaboradores, formam um grupo, né? Agora, nessa época da pandemia, nós temos feito grupos de 15 pessoas, né? Preferencialmente no local mais arejado, que não tem problema, né? E está acontecendo realmente essas minhas palestras, principalmente na cidade de São Bernardo do Campo. Estou atuante mais em São Bernardo, já atuei em Santo André, e em São Caetano não tenho ainda a visibilidade ou convite para fazer esse meu trabalho. Muito bem. Professor, nós temos aqui um vídeo do senador do Rio Grande do Sul que vai falar um pouco aí sobre essa questão da mudança da data da eleição desse ano. Acompanhe. Alô, amigos. Tenho sido muito solicitado com relação à data para as eleições municipais deste ano. As pessoas, as emissoras de rádio, os jornais têm me telefonado para saber como é que está essa questão. Pois cabe informar agora que há poucos instantes, isto é, no início da tarde de hoje, terça-feira, 16 de junho, em reunião no Superior Tribunal Eleitoral,
com a presença do presidente do Tribunal Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, e do vice-presidente Edson Fachin, e quase todos os líderes partidários da Câmara, e quase todos os líderes partidários do Senado, mais os presidentes das duas casas, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, depois de várias propostas e discussões, ficou resolvido. Atenção para as datas. As eleições terão um adiamento. O primeiro turno será realizado no dia 15 de novembro e o segundo turno será realizado no dia 29 de novembro. Com isto, haverá tempo para as campanhas e para o período de transição àqueles que forem os eleitos, prefeitos e vereadores. Portanto, resolvida a questão, confirmando aquilo que já se previa, em face da pandemia, seria muito arriscado manter a data do 4 de outubro. Assim, houve um prolongamento de 1 mês e pouco e teremos primeiro turno das eleições municipais, dia 15 de novembro, segundo turno no dia 29 de novembro. É isto que eu precisava informar as tantas pessoas, órgãos de comunicação, que têm me solicitado uma impressão ou uma informação. Obrigado. Informações do senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, então, que participou dessa reunião na terça-feira, mostrando que tudo indica que vai mudar. Entretanto, quem resolve isso, vale lembrar que é o Congresso, né? E a gente costuma dizer que os deputados, senadores, eles estão mais pensando nas questões partidárias dele do que da necessidade da população. Não é exagero nenhum. Então, vamos aguardar que nós vamos ter mais informações essa semana. Tem matéria também publicada hoje no jornal ABC Repórter. Professor, para concluir, quem quer fazer contato para poder participar da escola, Conquest, quer fazer cursos, pode procurar aonde? Pode procurar no 11 998 36 21 91, Wagner Redondo. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Espero que em breve tenha mais informações aqui para poder passar para os candidatos, que deve ter muitos, né? Eu tenho uma ideia que, por exemplo, São Caetano deve ter cerca de 700 candidatos a vereadores. Então, olha lá. Vai diminuir até o dia da convenção, vai cair aí para 500. Sim, sim. É bastante ainda, né? É bastante. São Bernardo estava com 740 na última eleição, aproximadamente, e vai passar de 1.000. Vai passar de 1.000 agora. Muito bem. Fique conosco, vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida aí com uma entrevista com o Pedro Umbolino e companhia aí do MBL.